Presidente, uma rápida consideração do que foi dito pelo ministro Messias, a quem cumprimento também, em relação ao dia 8. O dia 8 de janeiro, presidente, demonstrou a total falência do sistema de autorregulação de todas as redes, de todas as Big Techs. Eu ouvi com atenção, com muito respeito, aqui todas as sustentações orais. Agora, faticamente, aqui não é teoria, não é doutrina, é faticamente impossível defender, após o dia 8 de janeiro, que o sistema de autorregulação funciona. Falência total e absoluta, instrumentalização e, lamentavelmente, parte de conivência. E por que digo de falência, presidente? Falência porque tudo foi organizado pelas redes, ou grande parte pelas redes. Todos se recordam aqui a festa da Selma. Selma é o nome de mulher de um dos generais investigados. Festa da Selma. Depois, e que foi dito pelo eminente advogado-geral da União, no dia, a Praça dos Três Poderes invadida, o Supremo sendo destruído, o Congresso sendo destruído, o Palácio do Planalto, as pessoas fazendo vídeo, postando nas redes sociais, chamando mais gente para destruir, e as redes sociais não retiraram nada. Por quê? Porque like em cima de like, sistema de negócio, monetização. Então, se não fosse... E com a imunidade do artigo 19... Exato. Se não fosse pela falência, em virtude da organização anterior, foi pela instrumentalização e conivência no dia 8 que se demonstra que a autorregulação não funcionou. E não venham, presidente, não adiantando o voto, mas não venham dizer que isso é contra a liberdade de expressão. John Stuart Mill, que é o grande precursor do mercado livre de ideias, na obra Liberdade, em 1859, que defendia o mercado livre de ideias que a Suprema Corte, Justice Holmes, adotou no início do século passado, dizia que tem limite à liberdade de expressão. O chamado perigo de dano, quando a liberdade de expressão coloca em risco a sociedade. Isso é do século XIX. Não é possível de se dizer que Stuart Mill é comunista. Ele foi parlamentar, liberal na Inglaterra. Ele que criou essa ideia, foi não somente, mas o grande entusiasta da plena liberdade de expressão, mas limitava quando isso colocava em risco a sociedade. Então, se a autorregulação se escondeu atrás do artigo 19, realmente algo deve ser pensado. Por isso que parabenizo Vossa Excelência por trazer em julgamento, eu diria, o julgamento mais importante desse ano no Supremo Tribunal Federal, e parabenizo ambos os relatores, ministro Toffoli e ministro Fux, por liberarem logo essa questão, para que nós possamos nos debruçar nela e que também na seara eleitoral, ministra Carmen, que nas próximas eleições o ministro Cássio, que as presidirá, tenha um pouco mais de facilidade do que nós tivemos nessas eleições. Entretanto, estamos diante de uma situação de claro anacronismo trazido pela interpretação conferida pelas plataformas digitais ao artigo 19 do chamado Marco Civil da Internet. Efetivamente, para além do julgamento que diz respeito especificamente ao regime de responsabilização do Marco Civil da Internet, ministro Alexandre, nós estamos tratando aqui de algo maior. Estamos tratando da própria sobrevivência, ministro Fux, do Estado Democrático de Direito. É falar também a respeito de como as democracias morrem. Eu quero dizer e lembrar que, na condição de advogado-geral da União, eu tive, no dia 8 de janeiro, que provocar Vossa Excelência, ministro Alexandre, pedindo a retirada de diversos conteúdos das plataformas digitais que transmitiam ao vivo e muitas monetizadas a invasão deste plenário, a invasão do Congresso Nacional, a invasão do Palácio do Planalto. Muitas monetizadas, que só retiraram efetivamente os conteúdos a partir da ordem de Vossa Excelência, ministro Alexandre. Estamos falando, ministro Toffoli, de um ambiente de infodemia que tomou conta do nosso país.
um ecossistema de desinformação que, para além de trazer prejuízos econômicos, como vimos aqui há pouco do representante do Instituto de Defesa do Varejo, traz prejuízos à qualidade da nossa democracia. E disso, essencialmente, que nós estamos tratando aqui neste contexto. O fato é que a imunidade trazida pelo artigo 19 do Marco Civil da Internet, imunidade esta que tem sido utilizada pelas plataformas digitais para uma conduta absolutamente omissa e que tem levado a um déficit da nossa qualidade democrática. Nós constatamos com muita tristeza, no período da pandemia, o risco que nós corremos, efetivamente, com conteúdo desinformacional nas vacinas, no processo eleitoral, na integridade do processo eleitoral, ministra Carmen Lúcia. Nós constatamos o que tem ocorrido com as nossas crianças e adolescentes em situações absolutamente limites de exposição de crianças e adolescentes. Eu gostaria de dizer que seria muito bom se nós conseguíssemos conferir uma interpretação conforme ao artigo 19, mas ouvindo aqui diversos representantes que me antecederam, inclusive de plataformas, que me alertaram corretamente para o risco de judicialização e de litigância predatória, ministro Barroso, quero crer que o regime inaugurado pelo artigo 19 não deve ser mantido à luz da nossa Constituição. E quero também trazer aqui um elemento muito importante que me pareceu muito caro, ouvindo aqui representantes das redes sociais. Os usuários não são robôs. Os usuários somos nós. Os usuários, ministro Fux, não entendem de algoritmo, não entendem de engenharia de redes. Os usuários não entendem dos mecanismos tecnológicos que as plataformas possuem. Os usuários são seres humanos, os usuários são hipossuficientes, portanto, partem de uma relação estruturalmente de subordinação e de hipossuficiência frente às plataformas digitais. Portanto, a União pugna pela declaração de inconstitucionalidade do artigo 19. Eventualmente, caso esta Suprema Corte entenda por conferir interpretação conforme, oferecemos muito humildemente uma opção para reflexão de balizas oportunamente apresentadas em nosso memorial. Muito obrigado. Este último episódio, em frente ao nosso prédio, também estava nas redes a postagem da pessoa atacando o Supremo, dizendo que ia fazer alguma coisa, e não se conseguiu nem ver, nem vislumbrar, nem nada. O que nós tivemos foi, aquela noite, com um ato trágico institucionalmente, pessoalmente, de toda a natureza. Então, isto foi, não tem um mês, eu acho, 3 semanas.